Shalom, meus amigos, eu sou o Tennyson Fernandes. E eu sou Thay Matias. Estamos começando hoje mais um podcast Tá Escrito! E hoje, você vai deixar eu falar? Pode falar, pode falar. Mentira, ele tava querendo falar, porque ele não queria que ficasse esse momento. Momento meloso, logo Olha no início do podcast. Olha, cheio de coraçõezinhos na minha blusa, começou. porque... não tenho mais condições de falar sobre isso, sobre o convidado de hoje. Fala. Você quer Abre o seu coração. Você quer, você gosta. Eu sempre mando recadinho pra ele nos outros podcasts e você fica me... Mas hoje eu vou poder fazer uma declaração pessoalmente. Hoje nós estamos aqui com o amor da minha vida. Eita, gente. Meu Deus. Bota o toque musical aí do... Coloca uma musiquinha, bota aqueles coraçõezinhos subindo assim. Você foi como de lugar. Amor da minha vida. Eita. Pai do meu filho. Meu melhor amigo. Top. E... mais o que? Também que é importantíssimo. Servo de Deus. Um servo. Aí, acertei. Como é que você sabe? Eu errei naquela, mas... Um servo de Deus, um exemplo. Sim. Um profeta, um Quem apóstolo. Quem é? O apóstolo? Profetizou agora, mano. Ele é o Pedro Matias. Não. Aí, mais conhecido como Pedro. Não, mas sem brincadeira, é tudo isso mesmo. Mas nós hoje estamos aqui e eu não podia estar mais feliz, né? De receber o amor da minha vida aqui. Pedrão, muito agradecido, né, por você ter aceitado esse convite, falar de um tema que é, né, uma dúvida para muitas pessoas e acredito que vai ser esclarecedor, né, pra gente. Então, muito obrigado pelo seu tempo, tá? Desde já queremos te agradecer. Sairemos daqui abençoadíssimos, eu creio. Eu que gostaria de agradecer a Deus, né, e a vocês pela oportunidade de participar dessa mesa aqui de comunhão com a minha esposa, né, falar um pouco desse tema que é tão importante, que a gente gosta muito, né? Não sei porque vocês foram colocar um tema dele. Falar um pouco sobre jejum. E sinto fraquezas. Eu também. A pressão já vai Meu caindo, Deus. já vou ficando um pouco assim, mas é importantíssimo, né? O assunto é muito relevante. A Bíblia vai falar muito sobre jejum, né? É coisa de crente mesmo, né? Jejum. Crente raiz. Tá lá buscar, né? Mas é muito importante. E aí a gente quer, né, agradecer mais ainda. Mas não só agradecer, saber que você é uma pessoa muito, né, abençoada para poder falar sobre esse assunto. Então a gente quer deixar você bem à vontade para nos ensinar. Mas como a gente sempre começa aqui, né, com o que está escrito, então o nosso ponto de partida, nós vamos ler lá o que está em Mateus 4. Vamos iniciar hoje com o que está escrito. Você que está acompanhando aí, pega a sua Bíblia, abre, aproveita, né? Tira aquele pó da Bíblia. Tira ela do Salmo 91, vamos embora. Espero que não esteja com pó, né? Mas vamos começar então fazendo a leitura do que está escrito em Mateus 4, que diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Meu Deus. E aí, vamos lá. Forte, né? Vamos começar, é uma passagem muito forte, né? Como você está falando, e a gente já pode começar o que é o jejum. Pois bem. Então, o jejum, na verdade, ele é uma abstinência, né? Uma separação. É o seguinte, olha, eu vou deixar de me alimentar voluntariamente, né, uma abstinência proposital e voluntária de uma coisa que é lícita. Olha, nós devemos comer, né? Deus nos fez e nos deu alimentos para que comêssemos e para que nós mantivéssemos a nossa saúde, né, a nossa vida. Então é para comer. E é bom comer, né? E é bom comer, como é bom comer, né? A gente até gosta de beber comer, água. né? Mas existe também uma separação para que tenhamos mais um propósito mais forte, mais firme de buscar a Deus, né? Então, o jejum, ele
existem vários tipos de jejum, né? Tem jejum parcial, de deixar de se alimentar de alguns alimentos, como a gente tem, por exemplo, o de Daniel, né? Que é conhecido, Verdade. famoso. A gente tem o jejum total, né? Que é deixar de alimentos como esse de Jesus aqui que a gente comentou de Mateus 4, que fala assim, ó, ao final ele teve fome, Sim. não fala que ele teve sede. Então daí a gente Verdade. imagina, ó, é provável que ele tenha bebido água, né? Uhum. Existem outros jejuns na Bíblia que a gente estava até comentando aqui, né? Falando da história de Esté, né? Tem o de Paulo, por exemplo, que são realmente jejuns de alimentos e de bebidas, né? Sim. Então o jejum ali é 100%, e esses geralmente são mais curtos até por conta da nossa limitação, né? Nós fomos feitos para nos alimentar e para termos períodos de jejum, Uhum. né? E aí, às vezes a gente acho que a gente vai falar sobre isso depois, né? Mas, eu vou fazer jejum disso ou daquilo e das regras, né? Mas o jejum, de maneira direta, ele é a abstinência de alimentação. Sim. Simples assim. E é algo que eu confesso que é um ponto fraco meu. Porque o jejum não é só deixar de se alimentar, eu acredito, né? Uhum. Porque você, como o Pedro falou, existe um propósito naquilo. Uhum. E só deixar de comer é considerado um jejum espiritual? Pois é. Porque, Não pode ser, parei né? de comer, mas e meu pensamento e minhas É. atitudes, né? Exato. Verdade. O jejum tem ali uma irmã gêmea, né? Quando a gente fala de jejum, a gente fala de jejum e oração. Né? O jejum é uma abstinência com um propósito, né? Uma abstinência alimentar com o propósito de buscar a Deus, de se aproximar mais de Deus. É lógico que esse é o propósito principal. Existem propósitos secundários, né? De consagração, de buscar direção, vai tomar uma decisão, de início de uma grande missão, como é o caso de Jesus aqui, né? Antes do início ali do seu ministério aqui na Terra. Então, apenas deixar de se alimentar não é considerado ali. É mais dieta, né? Mais dieta, né? Mais É o fechar jejum da dieta, o jejum intermitente. greve de fome, esse tipo de coisa. De fome. Meu Deus, Não vamos fazer há um curso de libertação para esse pessoal. greve de Tem fome que ter o não. propósito de buscar o noivo, de se consagrar, de buscar mais a face de Deus. Porque Deus é espírito, não é isso? Está Verdade, escrito? tá escrito. Né? Deus é espírito, então importa que os verdadeiros adoradores, os que o buscam, o adorem em espírito e em verdade. Então a gente tem corpo, alma e espírito, não é assim? Então quando a gente faz o jejum, a gente deixa de alimentar o nosso corpo, deixa de satisfazer muitas vezes prazeres, vontades da nossa alma, né? A gente come muitas vezes e a gente se sente bem, a gente tem ali um verdade. prazer na comida, né? Então a gente deixa esses prazeres, essa questão que é lícita, né, de se alimentar, para fortalecer, para buscar maior sensibilidade, porque o jejum ele não muda Deus, É né? verdade. Porque Deus não muda quando a gente faz um Verdade. jejum, mas o que muda é a nossa sensibilidade, a nossa percepção. A gente consegue acessar um maior grau, um maior nível de intimidade com Deus. Verdade. É um ponto muito importante. É uma consagração, uma separação, né? Tem muita coisa envolvida e vencer o primeiro, eu penso isso assim, né? Que vencer esse primeiro, pra mim é difícil ficar sem o alimento. Porque tem muito isso, né? Você vai sentindo, eu sinto isso, já me sinto assim, o meu nível de açúcar deve baixar Tô e sentindo aí minhas forças indo embora. indo embora, tipo isso, esse louvor cabe bem. E aí, então, assim, eu queria saber, até para você compartilhar com a gente, assim, como fazer e como é, porque é um processo, eu penso assim, comigo é um processo, porque tem que vencer essa primeira parte que às vezes eu não tenho nem forças para orar, porque eu ainda tô, assim, tentando ficar bem. Então, eu queria saber, Tentando ficar de pé. tentando ficar de pé, difícil. Como fazer um jejum? Quais são, assim, como é que a gente começa a fazer um jejum, já que não é só ficar sem alimento?
E aí, quando a gente está jejuando, também começam aquelas tentações, começam, né, os aborrecimentos, que é para tirar você do espírito. O pessoal oferecendo lanche toda hora. Balinha, chocolate, ou então vem realmente o pessoal te tirar a Tirar paz, da graça, tirar da graça. Então, eu queria, assim, que você falasse de um modo bem prático mesmo da sua experiência, como é que é esse processo para jejuar? Então, em muitas áreas das nossas vidas, as pessoas buscam alguma coisa, né? Vou criar um hábito de leitura, vou começar a, sei lá, economizar dinheiro para fazer investimento, tema do outro podcast aqui, né? Eu vou, sei lá, perder peso, vou passar a fazer atividade, vários propósitos, né? Vários objetivos que a gente coloca na nossa vida. E o jejum pode ser um deles. Qual é a questão que eu vejo, assim, que as pessoas têm mais dificuldade? É tentar começar grande, Verdade. né? Eu nunca fiz nenhum jejum. Então eu vou começar pelo de 40 dias aqui, igual Jesus. Aí, capote na certa. Né? Então, uma questão prática para a gente começar a fazer jejum? Olha, eu vou buscar uma refeição, por exemplo, que para mim já pode não ser nem tão assim, sei lá, o café da manhã não tem muito hábito mesmo, ou às vezes eu não janto mesmo, né? Ali o jantar para mim, às vezes eu começo pulando uma refeição. Né? Aos poucos, né? Aos poucos, eu vou buscando a direção de Deus, eu vou aumentando ali a minha oração, eu vou buscando a orientação do Espírito Santo, eu vou, à medida que eu ganho mais, como posso dizer, mais prática, né? Mais experiência nesse assunto, eu vou aumentando para 2 refeições. Eu faço um jejum, a gente faz jejum de 12 horas para fazer exame de sangue. E né? faço mal. Aumenta, agora eu vou fazer um jejum de um dia inteiro, de 24 horas, mas é importantíssimo frisar, né, esses jejuns assim de maior distância e guardadas os devidos cuidados aí com a questão da saúde. Tem pessoas que têm algumas doenças, né, algumas comorbidades, e até para quem não tem, assim, jejuns em períodos maiores, é importantíssimo procurar uma orientação, acompanhamento médico, né, de um nutricionista, de um profissional, para monitorar, para orientar ali como fazer esse jejum. Mas acho que a questão prática para iniciar é começar aos poucos, começar pequeno. A Bíblia fala sobre os humildes começos, né? E fala sobre equilíbrio. É isso? Então acho que esse é um assunto assim, é uma orientação bem prática para iniciar dessa forma. Começar devagar e sempre, mas é importante frisar isso, né? Como é um assunto, e às vezes a pessoa pega um trecho do podcast, vou jejuar 40 dias, 40 falou, dias. isso aí vai me aproximar de Deus. Essa questão de saúde é importante. Cada um sabe, tem pessoas que têm problemas de insulina, enfim, né? Então, cada um tem que saber e procurar orientação médica também, mas o jejum, a gente já tá vendo aqui a importância do jejum, né? Que nos aproxima de Deus. Então, isso já puxa uma outra coisa. Pode ser jejum de qualquer coisa ou necessariamente tem que ser de alimento? Ou se for de alimento, pode ser de um alimento específico? Eu vou, por exemplo, eu amo o meu chocolate. Aí eu tenho aquele hábito de todo dia comer. Falei com você não, né? Não foi com a minha irmã que tá lá, eu lembrei dela. O docinho, então eu vou tirar só isso que pra mim é importante. Ou não. É refeição, é só alimento, ou pode ser aquela série do Netflix. Videogame, por exemplo. Videogame. Aquele joguinho de futebol. Poxa, eu acho que isso não entra no jejum, não. Isso não é de Deus, não. Não sei, de repente, então, pode, não pode? Como é que funciona isso? Então, como a gente começou falando aqui, o propósito de jejum é buscar a Deus, né? Buscar um nível de relacionamento, de intimidade, e é um período curto ali, ou longo, né? Um período de abstenção de alimento. A Bíblia fala de abstenção de alimento como jejum, né? É claro que existem jejuns que são parciais, como a gente comentou aqui, o de Daniel, né? E do povo ali naquela circunstância. Agora, jejum de coisas ilícitas, por exemplo, um vício, vou fazer um jejum de mentira.
É um bom jejum, hein? Jejum de mentira é pecado. Então, jejum de pecado, né? Então, isso não é jejum. Não é jejum. Agora, jejum de uma coisa que de repente está aprisionando a gente, um vício. Vou fazer jejum de refrigerante, jejum de café, de uma coisa. Meu Deus. Pode ser considerado um jejum também, mas pode ser mais uma questão de libertação, né? É outro culto. Porque outro tema, né? no Antigo Testamento, a gente tem alguns jejuns que são estabelecidos por Deus, por líderes ali na circunstância, né? Por reis, por profetas, são jejuns estabelecidos. Quando a gente vai para o Novo Testamento, que a gente tá lá em Mateus 6,6, um pouquinho mais à frente aqui, que Jesus ensina a respeito de várias coisas ali, né? E inclusive a respeito do jejum. Ele fala assim, ó, quando vocês jejuarem, né? Quando vocês jejuarem, não fique com aparência. Então ele fala muito mais sobre a questão do nosso coração quando está jejuando, né, do que de regras específicas a respeito de jejum. Então, assim, ó, pode isso, não pode aquilo. Então, o jejum sou eu que estou fazendo para Deus, para buscar a face de Deus, ou para propósitos secundários, para me consagrar, por arrependimento de alguma coisa, ou antes de iniciar uma missão, uma jornada, ou por algum propósito, ou se eu tenho que tomar uma decisão, então eu faço um jejum, né? Porque entra muito... Jejum tem que ter propósito, sim, pelo que eu estou entendendo. Não adianta a gente fazer um jejum, vou fazer um jejum porque hoje eu quero fazer um jejum. Eu acredito que tem que ter um propósito. O maior propósito é buscar Deus. Buscar Deus, buscar uma intimidade maior, uma sensibilidade maior, né? A gente tem Mas, digamos, existem jejuns também que a gente faz, por exemplo, eu tô desempregado, vamos dar um exemplo, né? Aí, eu vou fazer um jejum porque eu preciso de um emprego, de uma porta de emprego. Isso é lícito, isso é válido? Tá dentro da palavra dessa maneira também? Então, é lícito fazer jejum por propósitos, né? Por questões que a gente quer buscar de Deus. Às vezes, eu preciso de uma porta de emprego, que você falou. Na verdade, Deus sabe o que a gente precisa. Nosso Pai sabe o que a gente precisa antes da gente falar. É lógico que a gente pode jejuar por isso. A gente vai orar por isso. A gente vai se qualificar, se capacitar, vai buscar, vai bater, vai distribuir currículo, né? Mas Deus é que vai dar a resposta. Então, a gente pode fazer, sim, um jejum por esse propósito, por exemplo, mas no sentido... Eu diria mais de buscar uma resposta de Deus do que necessariamente buscar o resultado que eu quero, né? A barganha. Isso, a barganha. Porque acho que esse é o ponto também. Eu vou fazer um jejum para que Deus faça a minha o que eu vontade. Quero. Aí, isso é que desconfigura aí o propósito do jejum, no caso. Não é Tô bem entendendo assim. isso. Então, não é bem assim. Não existe essa relação de troca. Eu vou fazer um jejum para ser atendido. Isso. Porque como a gente falou no início, jejum não muda Deus. E a gente pode avançar isso até para outras áreas, né? Ó, eu vou fazer um jejum para que eu vou... Jesus ensina aqui também, Mateus 6, sobre esmola. Vou dar esmola para isso. Vou fazer uma oferta para. Vou entregar o dízimo para. Para, né? Então, na verdade, o jejum é para nos colocar mais na dependência de Deus do que para fazer com que Deus faça o que a gente quer obrigatoriamente. Nos esvaziar, né? De Exatamente. nós matar a nossa carne, Exatamente. De buscar, de repente, essa resposta, né? Mas eu posso fazer, por exemplo, um jejum em agradecimento? Algo que eu recebia e eu quero. Não, eu quero esse sacrifício, né? Essa intimidade, essa separação. Quando eu digo sacrifício, assim, que é difícil, né? Porque também, se for tranquilo assim, não, né? Parece que não tem meio um propósito. Jejum de meia hora. Jejum 15 minutos. Entende? Fica uma hora sem comer. Jejum aqui enquanto você assiste esse podcast. Aí você tá de jejum. Né? Tem que ter ali uma questão de que você vai abrir mão de alguma coisa. Tem que abrir mão de algo. Mas eu posso fazer um jejum, então, em agradecimento, querendo oferecer isso. Deus vai receber isso como aroma suave, né? E vai agradar o coração de Deus? Com certeza, sim. O propósito nosso do jejum é de buscar a Deus, mas existem vários propósitos, várias questões secundárias no jejum. E eu posso fazer
um jejum de agradecimento. Achei interessante, você falou sacrifício, né? E aí quando a gente vai lá em Romanos 12, logo no início ali, o apóstolo fala pra gente entregar o nosso corpo em sacrifício vivo, o que não faz sentido, né? Porque sacrificar é matar. E como que sacrifica vivo, né? Para que a gente possa experimentar aquilo que a gente repete muito, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, pela mudança, transformação da nossa mente, né? Então, é isso, matar o quê? A nossa carne, a nossa vontade, abrir mão disso para fortalecer o nosso espírito e daí sim acessar, ter maior sensibilidade a essa vontade de Deus. E isso pode ser feito em arrependimento, em consagração, e não vejo problema. Jesus não vetou, olha, não façam isso em agradecimento. Tá? É verdade. E isso é muito importante e esclarecedor, porque existem muitas pessoas que têm o jejum como uma fórmula mágica de conseguir as coisas. Eu tô precisando de algo. Ah, não, eu preciso fazer um jejum sobre isso. Mas com a intenção, muitas vezes, no resultado final. Entendi. Em conseguir aquilo. Porque a gente muitas vezes é legalista, né? E também tem a questão de merecimento, né? Da graça, de entender melhor. É difícil de entender a graça. É difícil né? entender, é difícil. Mas eu não mereço. Então, olha, eu não mereço. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Às vezes é difícil para a gente conseguir compreender bem essa questão da graça. E muitas vezes a gente quer buscar pelo nosso mérito ou fazer do jejum, assim como outras coisas, como um amuleto. Isso, Né? Como uma questão ali que fica, quando eu precisar de alguma Vou coisa, jejuar. eu uso isso aqui, né, para jejuar ali. E existem na Bíblia vários exemplos de jejuns, de situações que foram ali que atendidas por Deus, né? Existem outros que não. Existe Sim. Isaías, Davi. o jejum Davi. que Deus condenou. É verdade. Existe Davi que fez jejum lá e mesmo assim, Pelo filho. pelo filho, pelo pecado dele. Que foi muito E engraçado mesmo essa assim, passagem. Jesus não, mesmo assim Deus não atendeu, né? Existem jejuns que não são Não são Não atendidos. são atendidos. um jejum fora do propósito de Deus, digamos. Eu acho que, eu penso assim, né, que não é nenhuma questão que o jejum não foi atendido. Eu procuro pensar o seguinte, Davi estava jejuando e ele teve de Deus o que ele precisava, o entendimento, ele ficou ali, né, naquela questão do jejum, buscando a face de Deus. E mesmo assim a sentença permaneceu. Deus não porque mudou Deus já tinha sentenciado, ele já tinha sido avisado de que isso aconteceria. Mas ainda assim ele buscou a face de Deus e aí eu acho impactante, porque depois que acontece, o filho dele realmente morre, ele aqui ó, entrega o jejum, acaba Acabou. tudo, se lava, se veste, levanta e segue. Então eu vejo esse jejum como uma preparação para Deus colocá-lo de pé de novo numa situação muito dolorosa. Então, é assim que eu penso, né? E também espiritual, né? É espiritual. E também a gente tem a questão, de novo, olha, buscar a face de Deus. Mas nesse caso de Davi, eu vejo que era mais uma questão de arrependimento. Também, Né? é verdade. Era um arrependimento. Então, fruto de arrependimento, não é disso que a gente fala? Então, ele demonstrou o seu arrependimento, ele buscou, ele consagrou, ele fez ali, e Deus deu a resposta. Até também por ele ter bases anteriores. Que o povo de Deus era assim, errava, pecava, aí jejuava, buscava a face de Deus Exato. De perdoar. E Deus arrependimento, deu uma verdade. resposta. A partir da resposta de Deus, cabe a nós simplesmente seguir. Seguir. Ele fez o que estava dentro do alcance dentro dele. do alcance dele, enquanto estava dentro do alcance dele. E ainda voltando nesse assunto da questão de propósito do jejum, que isso é muito importante, Jesus, como nós lemos, né, em Mateus 4, a Bíblia ela vai dizer, né, que Jesus ele foi levado ao deserto com um objetivo, ser tentado pelo diabo. Mas ele aqui, a Bíblia não vem falando que ele jejuou para vencer, por mais que a finalidade total fosse essa, né? Mas eu entendo que ele jejuou os 40 dias e 40 anos, se preparando o seu espírito para tudo aquilo que ele ia enfrentar. Também. Então existem aqueles jejuns que nós precisamos fazer, como o Pedro já citou e já falou, quando nós vamos tomar uma grande decisão,
quando nós vamos precisar. Até mesmo acontece muito Uma em batalha pregações. espiritual. Batalha espiritual. Os pastores fazem bastante em gabinetes, né? Antes de gabinete. Porque a gente não sabe o que vai esperar. Antes de iniciar uma grande missão, antes de tomar uma decisão, né? É. Falando em batalha espiritual, eu lembrei do jejum de Daniel. Daniel começou o Verdade, jejum. E aí, importantíssimo. quando veio o anjo, 21 dias depois, falou: ó, desde o primeiro dia, por que não veio mais rápido? Porque é uma batalha. Porque havia uma batalha É. espiritual. A igreja jejuma em propósitos, né? Propósitos, Quando a é gente ora importante. pela igreja, porque são muitas batalhas. Então eu vejo assim o jejum como uma grande ferramenta. Que é acompanhada com a oração. Aí É bem junto, né? É o que o Pedro falou muito bem, a irmã É o gêmea, jejum né? e a oração. E a oração é orar e agir também. É, Às vezes a gente vou jejuar e ficar dentro de casa. passando mal com a pressão baixa. Então tem todo um processo, né? Mas jejum é um mandamento? Então, essa pergunta é, né? É forte. O que está escrito sobre jejum? Jesus falou lá em Mateus 6 o seguinte, ó. Mateus 6,16, que eu já até citei aqui. Ensina, na minha Bíblia tá aqui, ó. Ensina a respeito do jejum. Ele falou assim: quando vocês jejuarem. Então disse assim: olha, jejuem e façam isso, como vigiar e orar, e algumas ordenanças, mandamentos, preceitos, né? Que a gente assim tem. Não é um mandamento. Não está dizendo na Bíblia que tem que jejuar, mas no mínimo eu vejo que é uma expectativa. Conselho? Um conselho, olha, isso é tão certo que vocês vão fazer que eu só vou ensinar como vocês devem fazer isso. E tá escrito também quando ele fala, né? Quando o noivo não estiver... Foi tirado aí sim, né? E essa passagem é interessantíssima, porque vem o pessoal e fala assim, olha, os discípulos de João Batista jejuam, né? Nós jejuamos regularmente, os seus não jejuam, né? É meio, isso não é uma pergunta simples, é meio que uma afronta, né? Eu chego e falo assim, ó, Denison, o filho da Thay é uma benção, um menino tal. E o seu? Faz um monte de né? Comparação meio que não é uma pergunta simples, né? Meio que um questionamento a respeito dos ensinamentos que o mestre tá dando, né? E a resposta é sensacional, né? Ó, eles não estão jejuando agora porque o noivo tá aqui. Verdade. E aí já nos mostra bem claramente qual o propósito de jejum, do nosso jejum. Dessa Né? aproximação. É buscar a face do noivo, é É. demonstrar, olha, eu tô sentindo falta do noivo, é mostrar a nossa saudade, é a maranata, é a hora vem, Senhor Jesus. Jesus. É lindo, né? Ele É já responde volta. tudo, né? Porque Né? quando você entende o jejum assim, fica lindo, né? Porque é um mandamento, é uma ordenança. Tá, não, mas ele vai ensinar Uma isso, instrução, né? né? Que Eu quando gosto de ele pensar que é não uma tiver- expectativa do pai. Como a oração. E quando orar... É verdade. Ele vai falando sobre a questão e quando, ou seja, você vai fazer. Você vai fazer pra Quando me você fizer, acessar. isso. Eu gosto disso, né? E Dessa... nessa passagem aqui de Mateus 6, ele vem explicando sobre a oração, o jejum e a esmola. E nos três casos tem uma semelhança, né? Ele fala da intimidade e fala do secreto. É Né? importante. Ele falou, ó, quando for dar esmola, faça de uma maneira que não é pra ficar tocando assim, não, olha, eu dei esmola aqui, mostrando ali as suas obras, as suas ações, né? Ó, quando for orar, entra no seu quarto, fecha a porta do seu pai. Eu acho que é legal isso, né? Que fala de oração e a gente verbaliza, e o seu pai que vê, né? Não é que ouve, né? O pai que vê. E assim também ele ensina a respeito do jejum. Olha, quando for jejuar, não é pra sair por aí, com uma cara de abatido. Meu Deus, eu tô em jejum. foi, Ai, meu que irmão? sofrimento. Tô jejuando. Não, tô aqui jejuando já há 2 horas. Né? Não é pra fazer esse tipo de coisa. Mas sim, Deus tá vendo o que a gente tá vendo. sim. Mas eu vejo também que não deve ser a questão do jejum um segredo. Jejuando aqui, ninguém pode saber que eu tô jejuando. Jejum senão vai- 007. você vai acabar com o meu jejum. Eu acho que, por que conta sobre o jejum? Acho que é a respeito de um propósito. Olha, pode ser para dar um testemunho de uma experiência. Sim. Pode ser para incentivar outras pessoas a fazerem, né? Olha, a gente vê aqui, quase travou a língua aqui. Jesus jejuou 40 dias. Ele foi levado ao deserto. Como que a gente sabe?
escrito aqui, porque Verdade. então é pra gente saber. Verdade. Não foi um jejum que ninguém nunca É. soube. E é muito né? boa essa visão, hein? Porque Né? às vezes quando A eu gente tô fica em de segredo, jejum, aí né? alguém oferece alguma coisa, eu, Não. não, Mas É. o que foi? Não posso falar de jeito nenhum, senão já era, quebrou, acabou com o meu... eu nunca tinha não pensado tem nisso. Eu essa- falo, não, mas assim, nunca falei, não, tô em jejum. Tô fazendo jejum. Acho porque que eu tudo nunca é questão falei do isso. por que eu estou falando que estou fazendo jejum. É É o verdade. grande É, isso questão aí. aqui, né? Eu falo, esse ensinamento de Jesus em Mateus 6, ele fala sobre recompensa, né? Sobre oração, jejum e esmola. Ele tá falando sobre recompensa. Então, quando porque eu tô jejuando, porque isso, aquilo, e as Não. pessoas falam, nossa, olha, esse é um crente. Crente, né? verdade. Esse aí Eita, rapaz. tá jejuando, tá no azeite, aquela coisa toda. Tudo Então, no óleo. já recebeu a sua recompensa. Verdade. É. Tá? É. Não é isso? Jesus ensina E sobre ele oração? faz a mesma coisa com a oração, com a esmola e com o Oração. jejum também. Então, mesmo. viu, gente, pode Intimidade. falar. Eu Fala, ficava... a questão é o que- porquê que eu tô falando isso. Eu vou falar. Não, e quantas vezes Jesus jejuou e não foi colocado na Bíblia? Eu vou falar Se agora. fosse escrever quando tudo, ia faltar folha. Você quer... Ah, não, obrigada, eu tô jejuando. Não, tô em jejum. Tô em jejum, pronto. Não precisa dizer. Às vezes até uma questão, tô no trabalho. Pode jejuar no trabalho? Não, tô no trabalho. Tô fazendo um Ih, jejum difícil, ali. hein? Érica aí que tá assistindo a gente. Jejum no trabalho. É, porque tem isso, né? Não poder sair da graça no jejum. Tá E já focado. é um estado assim, que realmente o seu corpo tá trabalhando ali, tá diferente. Ele tá acostumado Eu a não sei receber. vocês, mas eu quando fico com fome, eu fico meio estressado. Um pouquinho. Eu também. E não só estressada, o meu pensamento fica lento. Raciocínio vai. O raciocínio. Então, a gente vai até conversar sobre isso também, os efeitos É. que o jejum traz espiritualmente, a gente já tá vendo aqui, né? Benefícios É uma incríveis. bênção, mas já que aproveitando, né? Vamos então, É que eu coisa tenho que morre. curiosidade. Eu vou morrer se eu fizer jejum, mas quais são os efeitos que o jejum produz no corpo? Isso vai melhorando, porque assim, cada um sabe, né? Você vai fazer jejum, eu sinto isso. Eu sinto muito isso. O meu pensamento fica mais lento, eu fico assim, dá aquela baixada. E aí o trabalho, às vezes, exige isso. Que você verdade. né, seja. Então, como é que é isso? Porque até para isso eu acho que é importante escolher qual o melhor momento de jejuar, né? Porque senão já fica incompatível, você não consegue fazer nem bem uma coisa nem outra. Pensei aqui em jejuar de meia-noite às 5. Poxa vida. Desde que você fique acordado orando, pode ser, não é? Olha aí. Ó, já. Vai ser Oração- difícil. A oração da Olha madrugada. lá, olha aí, ó, não tem desculpa. Então, quando a gente dorme, não conta como jejum, então. Aí você É pode que os nossos internautas estão Perguntando aqui, acabou de chegar essa pergunta. Essa pergunta acabou de Responde chegar. a outra, irmão. Pode ser no período enquanto a gente dorme, o jejum? Ai, meu Deus. É claro que pode, né? Pode ser no período quando a gente dorme. Agora, eu vejo que só no período que a gente dorme É muito fácil. pode não ser Porque considerado Jesus- uma, como posso dizer, uma abstinência É. muito... Porque Jesus dormiu, não? Você ele faz um jejum longo, você vai continuou dormir. Dormir, mas não só dormindo, Não né? só dormindo. Porque é mais Eu vou fácil. contar minhas horas de jejum dormindo também. Não tô nem aí. Não, vai contar, né? Mas aí não pode ser. Vou Só fazer no período. de meia-noite às 6, que é quando eu tomo café da manhã. Você que teve essa ideia, assim como eu, por favor. Não Pula faça, essa. faça também nesse período. Agora, não, só tenho esse horário para Pois jejuar e vou. Porque depois tem outras questões. E vou orar, vou me consagrar. E eu entendo aí, você não tá só dormindo, Pois é, então, né? existe a situação ideal, né? Olha, eu vou me separar, vou jejuar, vou orar, não vou ter contato com nada, com isso, aquilo outro. Um sonho. E existe muitas vezes a nossa realidade, da correria, do dia a dia. Às vezes a gente não tem esse tempo, né? Aí tem que fazer no cotidiano. Então ali, a gente, junto com as exato, tarefas. vai buscando a oração em espírito. E eu acho que é importante também voltar lá aquele comentário que a gente fez sobre começar pequeno, Uhum. né? Que aí, gradualmente eu vou avançando nesse assunto e consigo, mesmo no trabalho, mesmo fazendo as minhas atividades, tá ali em espírito, né? Em oração. Que o Tá ali corpo vai buscando. também se acostumando a fazer O corpo isso. vai se acostumando, né? Essa questão aí que vocês comentaram de jejum, né? De se sentir mal, de baixar a pressão. Que são os efeitos do jejum os no corpo. efeitos, né? Então,
A gente tem, realmente, no início do jejum, aí dá dor de cabeça, dá tontura, sente, às vezes, fraqueza, né? Claro que cada um tem que se conhecer, né? Verdade. Conhecer os seus limites e buscar sempre uma orientação de um profissional, de um nutricionista, de um médico. Mas esse início, essas sensações iniciais são comuns, porque fazem parte do negar a si mesmo. A gente está negando a nossa vontade, né? Que é de se alimentar, que é de comer uma coisa, às vezes, saborosa, uma coisa gostosa, para um outro propósito, para buscar mais a face de Deus, para aumentar o nosso nível de intimidade. Então, esses efeitos no início, eles são mais intensos, geralmente, tem mais dor de cabeça, tem mais... Mas isso também é muito atenuado quando a gente passa por uma preparação para o jejum. O que que acontece? A nossa alimentação, antigamente, a gente tinha muita escassez, né? Então a gente tinha escassez, mortes por escassez. Escassez de medicamentos, de vacina, de cuidados, de tratamento, às vezes até mesmo de limpeza, de higiene, né? Contaminação e tal. Hoje em dia, a gente tem muitas questões de excesso. Excesso de velocidade, excesso de drogas, de coisas ilícitas, Verdade. excesso, às vezes, até mesmo de remédio, né? Excesso de bebida, muitos excessos. E a gente se alimenta, geralmente, não é muito bem, né? Então é muito sal, é muito açúcar, é muita gordura, é muita coisa que... Então, quando a gente tira isso tudo de uma vez, esses efeitos são mais choque, né? mais fortes no nosso corpo, né? A gente sente mais tontura, dor de cabeça, sente mais fraqueza. Então, é ideal que a gente faça uma preparação, né? Uma desintoxicação, comer uma comida mais leve, mais saudável, né? Um período Regredindo aos anterior, poucos, isso, né? anterior ao início do jejum. A questão sempre como posso dizer, de começar, de avançar aos poucos, de ser gradual, era essa palavra, né? De ser gradativo ali no jejum e de se preparar para ele. A gente, como se fosse um desmame, né? Como se, que o pessoal chama hoje, tá popularizado essa questão detox, né? Dieta detox, desintoxicação alimentar, não é isso? Porque eu tô intoxicado, eu tô comendo um monte de coisa que não faz bem à minha saúde. Como tudo também, quando a gente vai iniciar alguma coisa, aos poucos, a gente já chega de um nível altíssimo. Senão não consegue manter, né? Acaba não mantendo. Trabalho, dá pra fazer esse esquema? Dá pra fazer dá jejum pra no fazer. trabalho? Dá pra fazer. Tem muito bem, né? Se a gente começar, por exemplo, vou começar, eu não vou tomar o café da manhã e vou almoçar. E também é importante isso, o pós-jejum, né? A entrega do jejum. Sim. De também comer uma comida leve. Imagina, você tá ali um dia sem comer, aí você come uma comida pesada. Às vezes, até quando você tá comendo regularmente e come uma comida pesada, você se sente ali mal, né? Verdade. E porque o organismo está digerindo aquele alimento todo ali. Então, também depois do jejum, também é bom comer uma comida mais leve, mais saudável, que o organismo tenha condições de processar melhor, de fazer ali a digestão, né? Não saia do jejum e vá correndo no docinho. Vai ser Aos poucos, difícil, né? vai ser difícil. E aos poucos, né? Mas o que a gente percebe também é uma questão do quebrantamento, que é muito importante, né? O jejum, ele traz muito isso. Sim. Eu abri aqui, né, tinha separado esse versículo, que é Joel 2:12, que vai dizer: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. Então, é um processo, né? Da gente ter um quebrantamento, o fato da gente buscar o Senhor, não só com orações, aqui ele fala com choro, com a questão, e as bem-aventuranças falam isso, né? Bem-aventurados que choram, que serão consolados. Então, há todo o jejum, ele é muito presente em toda a Bíblia. Né? Desde o Antigo Testamento até o Novo, é algo que é atual e não pode ser desprezado. Nós vemos que em muitas
em muitas ocasiões, muitas pessoas acabam não usando essa ferramenta. Assim como tem muitos que não usam a ferramenta de conhecer as escrituras, tem muitos que não usam a ferramenta da oração, por incrível que pareça. Né? As pessoas às vezes tomam suas atitudes por impulsos e o jejum ele não pode ser desprezado, não é verdade? É verdade, você falou aí uma questão de ser... Primeiro do choro, né? Eu lembro de uma história assim interessante. Um missionário, né, respondeu, olha, a gente já tentou, respondendo, ele foi enviado, né, para um campo missionário, falou, a gente já pregou, a gente já orou, a gente já jejuou, a gente já fez um monte de coisa, respondendo lá a igreja, né, que havia enviado, mas o povo aqui, e a gente sabe que é obra do Espírito Santo, a resposta que ele recebeu, sente lágrimas. Sente lágrimas, né? Verdade. É choro mesmo, é se humilhar na presença de Deus, né? Mostrar realmente arrependimento, é mostrar a busca, a saudade do noivo. Verdade. É sobre isso. Você falou uma questão interessante sobre ser atual, né? Sobre o jejum ser... tem no Antigo Testamento, tem no Novo, e é uma questão atual. Durante muito tempo, as pessoas ficavam, o jejum ele tem benefícios espirituais, mas para nossa saúde faz mal, né? Aí começou a ser... Imagina se Deus, se Jesus ia falar alguma coisa que faz mal pra gente. É verdade. Né? É verdade, Né? faz todo sentido, né? né? Imagina se ia falar uma coisa que não traz benefícios pra gente. Na verdade, a gente foi feito para passar por períodos de jejum, para passar por períodos de não se alimentar, né? Isso, na verdade, traz mais benefícios, feito de maneira prudente, né? Com acompanhamento, como já foi dito aqui, mas traz benefícios. Tanto que a gente vê hoje muitos não cristãos fazendo jejum. Né? Olha como está popularizado jejum intermitente e dos benefícios que isso traz, né? Virou uma moda, né? É verdade, porque fala sobre desintoxicação, sobre o organismo trabalhar melhor. Então, já nessa vertente, fazer jejum é saudável. Espiritualmente, a gente já definiu, né? Intimidade é busca, né, pela face de Deus, é o que ele espera de nós. Agora, é saudável fazer jejum? Então, é saudável fazer jejum. Saudável, faz bem para nossa... Aí, você que queria uma resposta diferente... Não faz bem pro nosso espírito, né? A gente fortalece o nosso espírito, aumenta a nossa sensibilidade no sentido de buscar a Deus e tudo que a gente já falou aqui. Mas o jejum tem vários benefícios e que hoje tem sido popularizado pro nosso corpo e para nossa mente. Até o ano de... Eu anotei aqui, até o ano de 2009, mais ou menos, isso é recente, 2009 foi ontem, a gente lembra que fez 2009. Então, mais ou menos. Faz bem pra memória, jejum faz bem pra memória. A Glória tá precisando de um jejum tô aí. precisando também. Então, ali até o ano de 2009, a gente tinha esse entendimento, né? Olha, a gente, mesmo fazendo mal para nossa saúde, não sendo uma coisa saudável, a gente tem que comer de 3 em 3 horas, não é isso? A gente tem que comer a cada 3 horas. A gente vai fazer porque entende que é um propósito espiritual. Mas em 2009 saiu uma pesquisa na revista famosa, renomada, conceituada na Science. É uma pesquisa falando sobre, como eu posso dizer... uma experiência, na verdade, uma experiência. Pegaram lá uns macacos e colocaram um grupo de macacos de um lado e outro do outro. Esses aqui jejuavam e os outros não. Então, testaram os jejuns nos macacos. E aí fizeram lá a experiência, acompanharam e veio o resultado. Ó, os macacos que jejuaram tinham uma aparência mais jovem que aqueles que não jejuavam. O que isso te lembra? Exatamente o que está escrito. Daniel falou pro chefe lá, Daniel 1, aí de 8 a 14 da história. Daniel falou, olha, deixa que a gente não coma dessas iguarias do rei, pra gente não se contaminar com esses alimentos. Aí o cozinheiro falou, ó, ficou preocupado, né? Falou, não, peraí. Todo mundo vai comer. Todo mundo vai comer e vocês não. Pode ser que isso pegue... na versão Pedro, tá? Essa passagem, né? Todo mundo vai comer e vocês não vão comer. Que negócio é esse?
Aí falou, faz o seguinte, faz uma experiência Aham. com a gente. Que incrível, né? Deixa a gente uma semana sem Incrível. comer, Tá né? tudo na Bíblia, tá tudo escrito. Impressionante, a gente levou até 2009 para fazer experiência Verdade. com Já macacos. Já tava Né? lá, a experiência já tava a resposta. Já né? estava a resposta. Ao final da experiência constataram, olha, mas o pessoal aqui Incrível. que não se alimentou dessas iguarias está com uma aparência melhor Ó, do que os outros que se alimentaram normalmente. o, ni- Ai, Daí, gente, o número não de dá. jejum vai aumentar absurdamente É. agora. Daí o chefe falou o seguinte, ó, agora todo mundo vai fazer essa dieta aí do Daniel. Imagina no outro dia no refeitório, né? Obrigado, tá? Obrigado por ter tirado aqui da gente, Verdade. né, essas iguarias que a gente comia. Então, sim, é saudável, traz benefícios. Aí, avançando aí na questão dos estudos, né, eu citei esse de 2009 da revista, né, dessa experiência, nessa pesquisa. Daí, em 2016, teve um médico, um cientista japonês, que ele ganhou o prêmio Nobel, né, com um estudo sobre a autofagia, como se fosse a própria célula comendo a célula. Uhum. E isso vem comendo células que não estariam saudáveis, Sim. 100% Olha isso, saudáveis. que interessante. Né? E daí que desencadearam todos esses estudos que a gente tem hoje de dieta intermitente, as pessoas Aham. consideram o estômago, a barriga, o segundo cérebro, Uhum, não tem? é verdade. A gente muitas vezes passa por uma situação de nervosismo, dói, dá uma dor na barriga, não é friozinho isso? na barriga. Um friozinho na barriga. Borboletas voando. Borboleta. A gente come uma comida pesada e fica com raciocínio mais É verdade, lento. tá inteiramente Tá tudo ligado. ligado. Tá tudo né? ligado, né? Então, esse médico, esse cientista, ele ganhou o prêmio Nobel com esse estudo, né? Dos benefícios, dos prós, né? Uhum. Que a gente tem nesses períodos, é claro que não é para nesses períodos de jejum. Né? Então, daí as pessoas passaram a fazer várias dietas e estudar mais, as pesquisas vão avançando nesse sentido para descobrir uma coisa que a gente já sabia. Olha, o propósito do jejum é buscar Deus, principal. Sim. Ele tem os propósitos secundários, que a gente citou aqui. Ele tem os benefícios também para o nosso corpo, né? Questão de saúde, reduz processo a possibilidade de processo inflamatório, de doenças, vários benefícios e benefícios na mente também, que na verdade aumenta a nossa concentração, que aumenta a nossa capacidade de tomar decisões. Por quê? Porque aumenta o nosso relacionamento, a partir do aumento do nosso relacionamento com Deus, de acessar essa área que está disponível pra gente, né? E que às vezes a gente, talvez por não conhecer ou por não entender muito bem, a gente deixa de lado. Mas essa questão da experiência com os macacos, não, eu achei muito legal. Quando eu vi essa experiência assim, eu lembro dessa história em algum lugar. Escrito É. em algum lugar. E aí a gente começa a ver, na verdade, né, que até as pessoas brincam com isso. Ai, crente come muito, porque não bebe, aí come. Tem sempre essa, né? Tem. Mas é uma verdade. A gente, né, é um povo que realmente celebra Comer é muito a bom, vida né? e a gente sempre tem comida. Mas aí a gente começa até a ver isso invertido. Então, ver os não crentes nessa vertente de jejum com outro propósito, mas buscando, né, saúde, dieta, emagrecimento, bem-estar. E às vezes a gente tá vendo a igreja se afastando disso. Então vamos fazer uma coisa. Vamos juntar. Porque já que faz bem e para nós, né, que temos o entendimento que espiritualmente falando é um benefício maior ainda, a gente pode juntar, né, as coisas. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala, né, ó, a gente é santuário de Deus, né? A gente não vai destruir o santuário de Deus. Jesus ensinando aqui, Jesus está ensinando em Mateus 6 como fazer o jejum. Então eles não iam colocar uma coisa pra gente que ia fazer mal para nossa saúde. Na verdade, muitas vezes, eu vejo muito isso na Bíblia, é impressionante. Quando Jesus coloca uma coisa pra gente fazer, na verdade eles querem nos entregar algo, né? Quando a gente pega, por exemplo, Abraão, né, a história de Abraão, que fala assim, ó, pega o teu único filho, o único filho, esse que você ama tanto, leva lá e sacrifica. Né? Na verdade, o plano sempre foi Jesus,
Né? Verdade. Então Deus faz uma prova ali com Abraão, né? E aí Abraão fala, quando é perguntado, e o cordeiro, onde está? Né? Ele fala, Deus proverá o cordeiro, e depois não vem o cordeiro, vem outro animal que não é o cordeiro de Deus, né? Assim No como caso, está tava escrito, profetizando. estava profetizando, vem mais à frente em Jesus. Então, na verdade, Deus queria fazer de Abraão pai de multidões, uma grande nação, Pai da fé, né? pai da fé, né? Na galeria da fé lá de Hebreus 11, e ele colocou uma prova ali. Eu vejo também Jesus, por exemplo, quando tá lá com a mulher samaritana no poço, que ele pede água, né? Ele pede assim, me dá água. E aí depois ele, na verdade, o que ele queria? Ele queria oferecer a água da vida, a fonte, uma água que a gente nunca mais teria sede. Então, muitas vezes as questões que Deus coloca pra gente como ferramenta, né, de Verdade. oração, se o Pai já sabe o que a gente quer antes da gente pedir, se tem coisas melhores que a gente não consegue nem imaginar, pra que pede pra gente orar, né? Precisa acessar, Pra né? gente Isso. acessar, né? Ele, na verdade, é uma vontade de Deus de nos abençoar, de colocar coisas pra gente, de nos orientar, né? Mas ele dá ferramentas pra gente buscar Incrível. Aí esse é lindo propósito. É demais, lindo, né? não, a Bíblia, no É. todo, ela é maravilhosa. Mas eu queria fazer uma pergunta, voltando ao assunto de ser saudável ou não. Qual é o tempo? Porque, assim, imagina, a gente fazer um jejum e acabar. Como a gente brincou, né? É algo. Morre. Morre. Tem um risco de morte se a pessoa. Quanto tempo é o indicado, ou tem escrito na Bíblia, que é o mais indicado normalmente a fazer o jejum? Então, aí a questão do tempo do jejum, eu falei sobre começar pequeno, né, e aumentar ali aos poucos conforme for se conhecendo. É importante frisar de novo o acompanhamento de médico, de nutricionista. Uhum. Mas a gente vê na Bíblia o seguinte, olha, a gente tem jejum total de alimento, de água, de tudo, de 3 dias. Igual você citou aí de Esther, né? Que pregou o jejum de 3 dias. Ela falou, ó, 4. não comam nem bebam nada nesse período, né? E a gente tem o jejum total de Paulo, por exemplo. O apóstolo Paulo, ele, ó, 3 dias sem comer e beber nada. A gente não tem sem comer e beber nada acima de 3 dias na Bíblia, né? Geralmente são 3 dias, né? Porque a questão, Total. porque a água, quando a gente bebe, a água faz parte do processo de desintoxicação. Né? A gente precisa beber água. Então a gente vê outros jejuns. Esse eu tô falando de jejuns assim, como posso dizer, entre aspas, naturais, né? A gente tem, por exemplo, perdão. Moisés, quando tá lá com Verdade, Moisés Deus, também. né? Ele fica 40, mas ali é sobrenatural, né? Uma questão. Aí tá literalmente na presença de Deus, né? Verdade. Ali a presença Vai de Deus. sustentar. Deus sustenta. Muito relacionado também aos 40 de Jesus. Já apontando, Muito relacionado. né? Ali, e aí, como a gente citou aqui, esse jejum de Jesus, dessa vez saiu certo, de 40 dias, fala que ele teve fome, não diz que ele teve sede, provavelmente ele bebeu água. Então, existem diversos tipos de jejum na Bíblia, assim como o de Daniel, que é parcial de alimentos, né? Olha, tem jejum que não come nem bebe nada, tem jejum que só bebe água e tem jejum de alguns alimentos. Sim. E o tempo e qual jejum, eu acho que é uma questão nossa com Deus, de se conhecer e de buscar também, não negligenciar a questão da saúde, do acompanhamento médico, né? De fazer ali, se for necessário, exames, consultas, saber fazer uma preparação, né? Ou seja, antes do jejum já procurar se desintoxicar e também depois do jejum não voltar, né? E Comendo é como tudo. qualquer coisa, imagina, eu sou um atleta, eu gosto de correr. Eu vou começar a correr hoje. Eu vou começar a correr, entendi assim, eu vou correr uma maratona? Não, vou começar aos poucos. Deixa pro John. Deixa pro nosso irmão John, que é corredor, né? Ou eu fiquei um tempão sem correr por algum motivo. Eu vou voltar a correr quando eu vou entregar o jejum. Eu vou voltar a correr num ritmo. Né? Então é uma questão natural, uma questão de equilíbrio, uma questão de humildes começos. Né? É verdade. Eu acho que esse assunto de jejum. Deu uma fome. Não, é fominha, mas é muito amplo, especial, muito esclarecedor. Não resta dúvidas que é algo que traz
diversos benefícios, mas que É. tem que ser feito de uma forma com sabedoria também. Sabedoria. Não pode ser uma coisa louca, Sim, né? é Mas importante, né? Que Deus não exige nada da gente assim, né? Dessa fardos fo- pesados, né? Não, E pelo contrário, ele quer trocar o nosso fardo. é isso. Então, o que me acalma, que me deixa com a esperança é que Jesus teve fome. Ter fome, tudo Mas bem. sabe o que é incrível? Ele só teve, depois dos 40 dias, ele teve fome. Que É incrível. incrível, né? Isso, Porque porque essa fome é interessante, bom você falar sobre isso, porque essa fome que ele tá falando não é uma vontade de comer. Já é Que eu acordei e falei, Já tô é com aquela- fome. A fome ali é fome de quase inanição. É uma fome de. eu preciso Não agora. tenho mais reserva Não nenhuma o meu corpo. Chegou É, no limite, muito É, incrível, né? né? o não é uma limite. fome igual a gente tá dizendo assim, pô, tô cheio de fome. Não é essa Começou o fome. jejum, 1 hora depois já tá com fome. Pode ver. É assim. E, gente, a gente tá falando de um deserto. É. A gente tá falando de um lugar que não tem lojas pra você ficar olhando, não tem distrações, não tem uma série, um filme. São 40 dias ali, sabe, num deserto, né? Assim como Jesus buscando teve buscar. fome, Jesus chorou, Jesus orou, Jesus teve sede. Não foi isso que ele disse na cruz? Tenho sede. Verdade. É. Então, é um grande ensinamento, né? Um grande exemplo, né? Mostrando a humanidade. Então, mas olha, Muito lindo, Lindo, né? lindo. É um assunto Maravilhoso. que é muito outro bom. também, aliás, todos os assuntos a Todos, gente fica é assim, verdade. né? Querendo a gente sempre falar aprende, mais né? e mais, Eu acho que é porque muito importante. é uma mesa mesmo de, a gente fala isso, né? De comunhão, de aprendizado, de troca. Eu muito especial. tomei pra minha vida que eu vou jejuar mais. É. Algo que eu faço pouco. Eu faço mais quando a Érica, olha, vamos fazer um jejum sobre determinado assunto, em prol disso, com esse objetivo. A gente senta e organiza pra fazer um jejum. Às vezes quebra o jejum, às vezes Isso quebra o aí é importante, jejum. quebrar o jejum, hein? Porque tem ocasiões que fogem um pouco do nosso controle, né? Então, às vezes acaba quebrando o jejum ali, mas no outro dia a gente vai e começa de Exatamente novo. isso. Quebrei o jejum, meu Deus. E agora? Você consumido? Né? Não, nada disso. Quebrou. Às vezes a gente esquece. É muito Né? verdade. Começou ali. Senhor. Já entrega na hora. Porque aquilo, Deus conhece o coração, isso é verdade. É O interessante. próprio exatamente, sempre Isso assim. outra vez, é isso aí, vamos de Sempre novo. assim, Não podemos perseverança. parar. Então, mas queremos, desde já, agradecer você que está nos assistindo, né? Se você tem dúvidas a respeito do jejum, de alguma pergunta que ainda nós não colocamos aqui ou não tratamos, apesar, né, de termos falado sobre muitas coisas, diversos exemplos na Bíblia, tem inúmeros ainda. Mas se você tiver, coloca aí nos comentários. Nós vamos pegar, vamos ler, vamos passar as perguntas pro Pedro, que ele com autoridade vai ali. Tem que passar para a pessoa aqui. E aí ele vai estar respondendo da melhor forma possível, tudo com base bíblica. Tudo né? no que tá escrito. Tá escrito, sem muito achismo, sempre trazendo algo que vai te agregar. Queremos agradecer ao Pedro, meu amigo. Olha, muito obrigado, tá, irmão? Deus te abençoe. Muito obrigado mesmo por ter aceitado esse convite. Agradecer a Thay que fez essa ponte aí. Ai, foi tão difícil, gente. Foi muito difícil trazer esse convidado. Olha, mas foi difícil mesmo. Mas hein? foi pior que Foi foi. difícil, é hein? porque Esse assunto aí. tem o pequenininho, né? Quando a mamãe tá aqui, o papai tá lá. É e verdade, quando estão os é dois, a verdade. criança, o que será que ele tá fazendo? Boa pergunta. Oh, meu Deus! Mas eu também, né, quero agradecer, assim, não só a presença. Que bom, porque vocês, né, vai acabar agora. Eu não, né? Vou continuar na meu presença Deus. dele. Não. Mas é porque esse assunto de jejum foi uma coisa que começou né, inundar a nossa casa por Deus ter colocado isso no coração do Pedro. Sim. Era uma coisa que bem lá atrás eu tinha e eu fazia o meu jejum meio sem entender de coisas específicas, de vários tipos. E aí Deus colocou isso no coração do Pedro e começou a despertar, assim. Então eu agradeço, claro, né, a sua presença aqui, o quanto você estudou. Eu sei que foi, assim, uma coisa que Deus colocou e ele começou a estudar, começou a mergulhar nisso. E Muito aí legal isso, né? isso inundou a nossa casa, né? De ver, assim, isso é muito importante. E Deus foi só confirmando por Amém. meio de muitas ministrações, Amém. de chegarmos num culto e a palavra vir sobre jejum e eu ficar assim, não, Deus não confirma isso.
não. Então, assim, eu agradeço. Eu sou mesmo uma agraciada por Deus de ter o Pedro em casa. Eu falo assim, mas não é de brincadeira, não. É um profeta mesmo, é um homem que, né, o cabeça lá do nosso lar. Então, esse é mais um assunto que Deus colocou e que, com certeza, como abençoou as nossas vidas, vai abençoar você também. Amém. Então, se você ainda não tem essa prática, faça dessa maneira, como, né, nós mesmos começamos a fazer isso, devagar, buscando o que Deus tem, porque Deus tem uma coisa para cada um. Verdade. Deus quer de nós coisas diferentes. Às vezes quer jejum desse jeito, daquele jeito. Então, procure, né, pedir a direção de Deus sobre isso e se aprofunde nesse tema que realmente leva a gente a um nível mais profundo com Deus. Obrigada por isso, por Deus sempre te usar. Queria aproveitar a oportunidade, né, mais uma vez para agradecer a Deus por pela palavra dele, né, pela presença dele nas nossas vidas. Agradecer a vocês por esse projeto aqui, né, por esse propósito de espalhar a mensagem, a palavra de Deus para as outras pessoas, pelo convite para participar aqui dessa mesa de comunhão, né, como a Thay citou. Tem que agradecer especialmente a minha esposa. Olha! Ela foi muito generosa nas palavras, né? Mas se alguma coisa disso aí realmente for verdade, é porque eu tenho esse apoio, né? Esse auxílio, essa pessoa que Deus colocou no meu lado, apesar de eu não merecer nada disso. Graça, totalmente graça, né? Eu não merecia nada disso, para que a gente caminhasse juntos, né? Acho que esse é o propósito. Então, obrigado pela oportunidade, espero que esse assunto jejum possa ter de alguma forma chegado para as pessoas, né? Para despertar um pouco mais, falar um pouco mais sobre o assunto, que é amplo, é claro. A gente falou um pouco aqui das nossas experiências, daquilo que a gente estudou um pouco sobre o assunto e conversou, mas tem muito mais coisa sobre jejum, né? Espero que seja aí o início para algumas pessoas buscarem o entendimento e, mais do que o entendimento, a prática dessa praticante, né, da palavra, dessa disciplina, né, dessa disciplina espiritual. Amém. Obrigado. Que Deus continue te abençoando, né, e a todos Amém. nós também, mas a gente sempre, né, coloca isso no final para abençoar Verdade, os nossos continuar convidados. abençoando. Não podia ser diferente com você. Que Deus continue falando no seu coração, te abençoando e que assim você continue orientando a gente também, né? Verdade. Com aquilo que vem de Deus. Verdade. Abençoe você e a sua família. Bem, pra você que tá chamando, estamos chegando ao final. Eu não quero nem soltar ele aqui, ó. Fiquei com a mãozinha Pode aqui. ficar, eu vou fazer minha parte final. Pra você que tá nos acompanhando, como sempre convidamos e falamos, nós fazemos... você vai ver toda essa galera aqui aos domingos, né, pela manhã e à noite, aqui na Igreja da Nova Vida, na Afonso Pena, na São Francisco Xavier 173, muito pertinho aqui, num acesso muito fácil, tem estacionamento nas ruas próximas, então você pode vir, você é o nosso convidado, você vai ter o Pedro, por exemplo, o Pedro da aula de escola bíblica, olha, EBD, isso é maravilhoso. 9 horas. Crente que quer crescer tem que vir na EBD, olha. Professor de EBD, que a gente... Esse nível podcast hard. tá muito bom. Né, tem a Thay, tem os nossos outros irmãos, muitas pessoas de Deus para te abençoar aqui, para te receber, para a gente conversar, tomar um cafezinho. Então você é o nosso convidado. Também queremos te motivar. Nunca te pedimos nada hoje. Então segue lá o nosso canal no YouTube, você vai dar um joinha, curte lá, ativa o sininho, você vai receber as notificações, novos vídeos, tudo que nós formos postando no Instagram também, tá lá, tá escrito podcast. É o nosso Instagram e também o nosso canal no YouTube. Então vai lá, compartilha, ó, manda pra todo mundo. Pra todo mundo que outras tem vidas, né? Claro, talvez você não tenha dúvida sobre o jejum, mas tem outra pessoa que quer, Verdade. tem alguma ideia sobre ou errada, então manda pra essa pessoa. Você vai ser um canal de bênção, vai ser usado para abençoar outras pessoas também. Então queremos te agradecer. Louvar a Deus por mais esse podcast e dizer que o Senhor continue nos abençoando, porque estamos finalizando mais um podcast. Tá escrito!